canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? E também, você que gosta de fazer suas apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k. A Bet7k é a grande parceira aqui do canal Futebolaço. Na Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 40 vira 80 e indicando um amigo, você ainda ganha aí R$20 para poder estar apostando. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$1.200. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Como eu mencionei muito para vocês ontem aqui no canal, Jorginho é o novo técnico do Vasco e o volante Andrei Santos teve o seu contrato também renovado de maneira oficial. O Vasco hoje começou a oficializar essas duas situações. Inclusive, eu vou ler para vocês agora o pronunciamento do Vasco, informando que o Jorginho é o novo técnico do Vasco. Jorginho que, inclusive, já comanda o time hoje e teremos uma entrevista coletiva amanhã no CT Moacir Barbosa, ao qual eu estarei presente. Não sei exatamente qual horário que vai começar a coletiva, a entrada para a imprensa está liberado a partir de 1h da tarde. Vou ler agora para vocês a nota oficial do Vasco e logo mais trago mais informações. O Vasco da Gama definiu nesta segunda-feira seu treinador para a sequência da temporada. Trata-se de Jorginho, de 58 anos, que volta ao Gigante da Colina após 4 anos para liderar o projeto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o treinador disputou a semifinal da Sul-Americana e as quartas da Copa do Brasil, sob o comando do Atlético Goianiense. Tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 94, Jorginho chega ao Almirante com um contrato válido até o final de 2022 e ao lado dos auxiliares Joel Urtiga e João Roberto. O primeiro treinamento será nesta terça-feira no CT Moacir Barbosa. Natural do Rio de Janeiro, Jorginho irá passar por sua terceira passagem como treinador do Vasco da Gama, equipe que defendeu e conquistou títulos também no período de jogador. O tetracampeão mundial comandou o time vascaíno entre os anos de 2015 e 2016 e em parte da temporada de 2018. Foram 97 jogos, com 47 vitórias, 26 empates e 24 derrotas, com aproveitamento total de 57%. Em sua primeira experiência como treinador do Gigante da Colina, Jorginho conquistou o título do Campeonato Carioca de forma invicta em 2016 e garantiu o retorno do clube para a Série A. O Vasco chegou a ficar 34 jogos seguidos sem perder, atingindo assim a maior invencibilidade de sua história em jogos oficiais. Bom, e agora eu li para vocês a nota oficial do Vasco e lá no Instagram do Vasco teve uma resenha que chamou muito a atenção. Vou deixar passando para vocês aí na tela o nosso volante Douglas Luiz, que foi lançado pelo Jorginho no profissional do Vasco na Série B de 2016. Ele comentou isso aí que vocês estão vendo na postagem do Vasco e marcou o Casimiro. E olha como o Casimiro respondeu com uma oração ali do Pai Nosso. Que Deus abençoe o nosso clube aí, que a gente possa voltar para a primeira divisão. Um dado estatístico muito importante. Um matemático trouxe a seguinte informação. Segundo estudos e cálculos dele, os times que alcançarem 60 pontos na competição têm 96% de chance de conseguir o acesso. Não é cravado que vai conseguir o acesso, mas tem praticamente aí todas as chances de subir. Para isso, por exemplo, o Vasco hoje tem 45 pontos, precisaria de 15. 15 dariam 5 vitórias. 5 vitórias é a metade dos jogos que o Vasco tem daqui até o final do campeonato. Se o Vasco vencer 5 de 10, ele tem 96% de chance de subir. Se ele vencer 6 de 10 jogos, o Vasco tem 5 jogos em casa e 5 jogos fora. Aí ele garante seu acesso matematicamente. Mas com 60 pontos pode ser possível sim conseguir o acesso. Beleza? E agora vamos trazer um dado muito interessante. O Globo Esporte fez um levantamento do como o Jorginho terá 10 jogos para comandar o Vasco nessa Série B, dos últimos clubes ao qual ele passou e pegou o aproveitamento dele. E olha, o Jorginho tem números muito bons nesses 10 primeiros jogos. Ele é um técnico que tem um perfil de motivador e vocês vão se surpreender. E pode ser que ele seja o cara certo
na hora certa para o Vasco nessa reta final, beleza? O novo técnico do Vasco é um velho conhecido. Jorginho acertou com o clube nesta segunda-feira e irá comandar a equipe até o final da Série B, com o objetivo de garantir o acesso para a primeira divisão. Esta será a terceira passagem dele por São Januário. Há 10 jogos do fim da competição, Jorginho chega ao Vasco com sucessos recentes nas missões de ter um impacto imediato nas equipes em que ele treinou. Com passagens pelo Vasco em 2016 e 2018, Jorginho comandou 6 trabalhos desde 2019. Nesse período até aqui, ele teve um aproveitamento maior que 50% nos 10 primeiros jogos no comando das equipes que treinou. A única exceção foi a equipe do Curitiba em 2020. Veja o recorte da tabela. Eu vou deixar passando para vocês aí na tela e eu vou olhando aqui, ó. Atlético Goianiense em 2022, foi o último trabalho. O recorte aqui são só os 10 primeiros jogos, tá? Foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 53%. Cuiabá, 2021, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Mesma campanha do Atlético Goianiense, 53%. Atlético Goianiense em 2021, que essa já foi a segunda passagem dele. 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 70%. Coritiba foi a segunda passagem dele, essa já não foi legal. 2021, 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 33%. Muito ruim. No ano anterior, pelo próprio Curitiba, 63% de aproveitamento. 5 vitórias, 4 empates e 1 única derrota. E pela Ponte Preta em 2019, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Mesma campanha do Curitiba, 63%. O Jorginho tem esse impacto imediato aí nos 10 primeiros jogos. Como eu acabei de mencionar no bloco anterior, segundo os matemáticos, o Vasco precisaria de uma campanha de 50%, né, 15 pontos aí, para ter 96% de acesso. Bota mais um pontinho aí, né, 52%, 53%, o Vasco conseguiria o acesso ali. E olhando os últimos trabalhos do Jorginho, o único trabalho que não daria essa pontuação seria a segunda passagem dele no Curitiba, num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens. Ou seja, o Jorginho costuma ir muito bem nesse sprint inicial de 10 jogos. E tem um detalhe muito interessante que a matéria vai trazer aqui agora, que é quando ele assume os times nessa reta final do campeonato. O aproveitamento dele tende a ser ainda maior. Vamos lá. Quando o contexto é parecido com o do Vasco, chegando a um clube do meio para o final da temporada, o desempenho do Jorginho é ainda melhor. No ano passado, em julho, assumiu o Cuiabá na zona de rebaixamento, teve um bom início com 53% de aproveitamento nos 10 jogos iniciais e manteve o time regular para se salvar do G4, terminando na 15ª colocação, com a vaga inédita na Sul-Americana. Em 2019, o contexto do Curitiba era parecido com o do Vasco, também na briga pelo acesso. O Coxa estava a 3 pontos do G4 na 24ª rodada. Nos 15 jogos com o Jorginho, foram 9 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota. O time conseguiu a 3ª colocação e confirmou o acesso. Mesmo com o acesso para a Série A, Jorginho não conseguiu no Curitiba para 2020 por entraves na renovação. No entanto, foi contratado 8 meses depois pelo próprio Coxa para tirar o time da zona de rebaixamento, mas não foi bem e acabou demitido em 2 meses. A equipe não conseguiu evitar o descenso. Nos últimos 10 trabalhos de Jorginho, o treinador teve mais sucesso no Vasco na passagem de 2015 e 2016 pelo clube, quando conquistou o Campeonato Carioca e o acesso para a Série A. Depois, o máximo que conseguiu foi ficar 7 meses no comando da Ponte Preta em 2019. O último clube que treinou foi o Atlético Goianiense, levando o time até as semifinais da Copa Sul-Americana, beleza? E a matéria que encerra falando do desafio dele no Vasco. Diferente das 2 passagens no clube, Jorginho chega com a missão de recolocar o Vasco na primeira divisão. Em 2015, chegou a São Januário com o time no Z4 da Série A, teve um bom retorno como arrancada, mas não conseguiu evitar o descenso. Mesmo assim, foi mantido para o ano seguinte e conquistou o Carioca de 2016. Chegou a ficar 34 invictos
34 jogos invicto no comando do Cruz Maltino e garantiu acesso para a Série A de 2017. Já em 2018, pegou o time no início do Brasileirão e na fase de grupos da Libertadores após a série de Zé Ricardo. No entanto, durou apenas 10 jogos, exatamente o número de partidas que terá novamente pelo Vasco se ficar até o final dessa temporada. O Vasco tem 45 pontos e ocupa a 4ª colocação da Série B, a 10 rodadas do fim da competição. Jorginho precisará de um aproveitamento de 56% para atingir a marca de 62 pontos, que o Departamento de Matemática da UFMG aponta como 99% de probabilidade para garantir o acesso. A estreia do novo treinador deve acontecer contra o Grêmio no domingo, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série B. E aí, galera, o que vocês acharam do nome do Jorginho? Quero te ouvir. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não é o nome ideal, não acredito que deva ser o técnico para comandar o processo da SAF do Vasco na primeira divisão, caso o objetivo seja concretizado e o Vasco volte à Série B depois de 2 anos jogando essa competição em sequência, mas pode ser sim, por todo o histórico que eu narrei para vocês aqui, de ser esse cara para dar essa arrancada nesses 10 jogos. Tem um fator positivo, que ele conhece o clube, tem um carinho da torcida, principalmente pela primeira passagem, e também conhece o Nenê, que talvez ele pode dar uma pilhada no Nena, conhece bem o Nenê e conseguir extrair o máximo dele. Será que a gente vai ver a volta daquele 4-4-2 losango? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo juntos, família. Qualquer momento de volta, vai, tamo junto. Valeu, fui!